Bem, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Eu passei esses exercícios aqui da apostila, né, os exercícios da página 62, de 1 a 4. O 4 está um pouco grande, assim, para ser honesto, né? Mas de 1 a 3 está bem interessante esses exercícios aí, tá? Vocês fizeram? Tem alguma dúvida? Quer que eu faça algum? Tainan, Andréia? Ô César, confesso que eu estava revisando os outros, eu e a Aline, a gente reuniu esse fim de semana, começou Certo. lá atrás, nos primeiros exercícios, então vindo revisando lá. Porque Não, vamos fazer o esse, seguinte. Vamos fazer esse um aqui, ó. Deixa eu ler ele para vocês. A acho gente que um não que lê. você fez na aula. Esse a gente fez, eu fiz? Eu vou fazer de novo, aí depois a gente altera e faz o 2 que talvez seja interessante aqui, ó. Faça um algoritmo que leia 200 números e verifique quantos deles são iguais a 30. Se existirem, escrever as posições onde eles estão armazenados. Ah, tá. Interessante, né? Então, ó, eu vou ter que criar um vetor, né? Para armazenar esses valores, né? O objetivo aqui é a gente utilizar vetores, né? Então, vamos lá. Eu vou criar um vetor aqui. Ele não falou de ser inteiro ou não, né? Leia 200 números. Então, eu vou criar aqui um vetor, ó, valores, que é um vetor que vai de 1 a 200, né? De inteiros. Eu vou deixar aqui de 1 até 5, depois a gente aumenta só para a gente poder executar, né? Eu criei aqui para ler. Aí eu vou criar aqui, ó, para ir de 1 até 5, faça, né? Que é a minha interação aqui, fim para. Então eu vou fazer a leitura dele, né? Então eu vou ler aqui valores na posição i, né? Então usei a variável i, vou criar aqui a variável, porque eu estou usando ela aqui, né? No para. Beleza, aqui eu vou ler 5 valores, né? Eu tenho que testar se o valor que foi lido ele é igual a 30, né? Se ele for igual a 30, eu vou tomar uma decisão aqui, né? Então, em si, qual decisão que eu vou tomar nesse caso aqui? Escrever as posições. Então, eu vou imprimir aqui o i, né? Que é onde é 30, né? Então, eu vou escrever aqui e ele vai me passar esse valor. Beleza. Então, essa que é a ideia aqui, né? Vou ler o valor, vou ler e ele vai... Na verdade, primeiro eu vou dividir em dois, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura do vetor. Depois é que eu vou fazer esse teste. Vou ler todos os valores primeiro. Tem essa abordagem para mim fica mais didática e fica melhor, né? Então aqui, ó, eu tenho dois fins, né? Dois paras, né? Porque aqui eu faço a lógica que o exercício pediu, né? Aqui eu só leio o vetor, né? E aqui, ó, eu vou escrever aqui para a pessoa entrar, né? Com o valor, né? Então aqui, ó, entre com o valor, vírgula i, né? A gente pode fazer dessa forma, né? E aqui eu leio ele, né? Acho que vai ficar legal. Deixa eu só executar aqui, ó. Entre com o valor 1, 10. Com o valor 2, 30. Com o valor 3, 20. Com o valor 4, 50. Com o valor 5, 30. Ó, ele mostrou 2 e 5, né? Você vê que o algoritmo está funcionando. Vou repetir ele aqui, ó. Então, nesse para aqui até 5, eu leio o meu vetor.
os valores. E aqui eu faço a lógica que o exercício pede, que é verificar em cada posição qual que é o valor igual a 30. Se for igual a 30, eu imprimo o I, que é a posição. Então, naquele exemplo ali, ele imprimiu 2 e 5, né? Aqui, ó. Por quê? Porque eu digitei 30 na posição 2 e digitei 30 na posição 5. Ficou claro esse exercício aí? O Sérgio, aquele dia a cidade inteira que estava com falta de internet. Estava Certo. caindo e voltando. Comentei com as meninas, estava igual para elas. Certo. Aí eu fiquei aqui, ó. Quando você declarou valores, esse aí, o vetor é sempre esse, dessa forma que eu vou. Sempre. É uma regra. Esse aí Se é uma for, regra. por exemplo, um vetor de números reais, vai ser assim. Mas aí sempre tem que colocar vetor e a quantidade entre colchetes. Isso. Ah, não, eu quero 10 do tipo lógico, né? Eu posso ter um vetor do tipo lógico. Eu posso ter um vetor de nomes, por exemplo, que é do tipo caractere, né? Então, tem 10 nomes aqui, ó. Pronto. E aqui, ó, e aí, por que dentro do colchete você colocou o i? Eu só não entendi essa parte. Porque eu estou indexando, né? Eu preciso acessar as posições do vetor. O i ele vai variar de 1 até 5. Ele vai variar de acordo com o vetor aqui. Isso, então vai ser valores na posição 1, depois valores na posição 2, valores na posição 3, valores na posição 4 e valores na posição 5. Da mesma forma que puxa ele aqui no entre perto das aspas aqui que ele está puxando. Entendi. Não, agora ficou claro. Essa que é a ideia, entendeu? Deixa eu salvar esse aqui como a nossa aula. Vou pegar aqui, essa aqui é a nossa aula 9, né? Nós já tivemos 9 aulas síncronas. Aí, professor, para fazer igual tá na apostila, leia 200, no lugar do 5 eu vou pôr 200. Isso. Entendi. É exatamente isso. Né? Esse vetor aqui de 1 a 5, então ele vai marcar o intervalo de números que ele vai solicitar. Isso. Aí aqui vai ter que ser 200, aqui 200 e aqui embaixo 200. 200. Não, certinho então. Entendi. Eu deixei 5 só para facilitar essa questão aí, entendeu? E eu poderia... Executar, facilitar o teste, né? Que eu quero dizer. Eu poderia colocar esse se dentro desse único par aqui, fosse para otimizar? Dentro desse par aqui? Isso. Só que o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai ler os valores e já vai escrever o valor, sabe? Da posição, não vai ficar legal. Então não pode, não. Sim, esse primeiro é só para solicitar a entrada do valor. Isso, depois você faz o processamento. Isso aqui seria a entrada de dados, exatamente. Ó. Esse aqui seria a entrada de dados. E aqui tem o processamento e saída. Aqui ficou junto, né? Processamento e saída. Né? Aqui a gente já fez os dois, porque o processamento aqui foi testar se é igual a 30. Né? Eu sempre pego de primeira, aí na segunda aula do exercício eu já pego mais um raciocínio. Entendi. Não, beleza. Agora, ó, esse é nesse caso aqui, o exercício 2. Agora vamos para o 2 aqui. Vou ler ele aqui com vocês, para ver se a gente consegue pelo menos fazer o 2 e o 3. Faça um algoritmo que leia N números. Nesse caso, N menor que 200. E ele verifique quanto deles são iguais a um número K. Então, você tem que ler um valor N e você tem que ver um valor K. E aí você vai... Aqui os valores estão fixos, ó. Aqui está 200 e aqui está 30, né? Aqui é N, então pode ser 30, pode ser 50 e aqui é K. O 30 pode ser qualquer valor. O que ele está diferenciando do primeiro exercício para o segundo exercício? No primeiro exercício está fixado em 200 e está fixado em 30 o valor que eu quero pesquisar. Agora eu tenho um número N, que é variável, tá? E eu tenho um número K,
que também é variável. Então eu tenho que criar duas variáveis aqui para armazenar esses valores, né? Então, ó, eu tenho duas variáveis aqui inteiras, nesse exemplo meu aqui, N e K, que eu vou ter que ler elas antes, né? Então, ó, aí eu vou ter que ter um escrevo aqui, que seria entre com a quantidade de números primeiro, né? Que vai ser o N, que é a quantidade de números que eu tenho, certo? E depois eu vou pedir entre com o valor a ser pesquisado, né? Então eu vou entrar com os números primeiro, depois eu coloco entre com o valor a ser pesquisado, que é o K. E aí, no lugar do 30, eu testo se é igual ao meu K, né? E agora, não é 5 mais, é N. Então, meu número vai de 1 até N, porque é a quantidade que ele quer testar, né? E o meu vetor, ele vai ter 200 posições. Por quê? Porque o exercício me fala que, ó, eu vou ter no máximo 200. Então, o meu vetor aqui, na hora de criar ele, eu vou criar ele com 200. Mas eu não vou usar as 200, eu vou usar o tamanho que a pessoa me falar. Então, ó, veja só, vamos lá executar esse programa. Passo a passo aqui. Executei, dá um F8, eu acho, passo a passo, né? Ó, F8, beleza. Criei o vetor com 200 posições, mas nem eu vou usar todas, né? Entre com a quantidade de números. Ah, não, nesse meu vetor aqui vai ter, dá um exemplo aqui, 3 números, né? Beleza, 3 números. Aí beleza, ele vai entrar aqui, ó, vou executar, entre com o número 1, né? Então eu vou digitar 20. Beleza, ele vai executar de novo, entre com o número 2, eu vou digitar 25. Beleza, entre com o número 3, porque são só 3 números que eu vou ler. Então, vou digitar 30, né? Beleza. Tranquilo, terminei o meu vetor. Né? Ó, agora, eu quero, entre com o valor a ser pesquisado. Né? Qual o valor que eu quero pesquisar? Né? Ah, eu quero pesquisar o 20. Né? Então, beleza. Ó. Você quer pesquisar o 20, tá lá, Enter. Aí ele vai para o outro para e ele testa, né? Se tem algum valor que é 20, ó. Tem, né? O primeiro valor é 20, então ele fala, ó, na posição 1 tem um 20. Então, o que eu fiz nesse meu programa aqui foi um algoritmo de busca, de pesquisa pelo índice. Eu entrei com os valores, pesquisei um valor e falei em qual posição que aquele valor estava. Né? Então ficou bem interessante aqui, ó. E o meu vetor, ele pode ter qualquer tamanho menor que 200, né? Ele pode ter o tamanho 100, ele pode ter o tamanho 50. Por quê? Porque a quantidade, né, é N, é a quantidade que eu leio. Então esse exercício, ele sofistica o exercício 1 e torna ele dinâmico, variável. O que é isso? A quantidade é N e o número a ser pesquisado é o K. Entendeu? Ele torna útil para uma pessoa que não queira valores fixos, né? Não quer um valor específico. No primeiro valor estava 30. Agora eu posso pesquisar qualquer valor, né? E eu poderia também alterar o tamanho do vetor, no caso? Você pode alterar por causa do N aqui, ó, da quantidade, né? Vou dar um exemplo. Eu fiz um com 3, né? Agora eu vou fazer um com, colocar aqui 8. Qual que é a quantidade de números? 8. Então beleza. Vou digitar o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80. Beleza. Entre com o valor a ser pesquisado, né? Por exemplo, aqui eu vou pesquisar o 70. Ele foi e me falou, olha, ele está na posição 7, né? Aqui, ó. Né? A gente pode fazer dessa forma, né?
Aí vamos sofisticar esse algoritmo. Na hora que eu estou pesquisando aqui, ó, eu vou imprimir. Se eu não entrar aqui nenhuma vez, eu vou colocar que o valor não foi encontrado. Olha que legal. Vou criar uma variável lógica chamada aqui flag. Flag é tipo assim, uma sinalização, que eu defini o nome, tá? E eu vou falar que ela é tipo lógico. No início do meu programa, flag tá com o valor falso. Então, beleza. E se eu entrar aqui alguma vez, eu vou falar que flag ele tá com o valor verdadeiro. Aí no final aqui, ó, eu faço um teste. Se flag, olha que interessante. Então, se não flag, então eu vou imprimir o quê? Número não encontrado. Vocês concordam com essa ideia aqui? Ou seja, se ele não for verdadeiro, o flag, né? É porque eu não encontrei, entendeu? Então, valor não encontrado. Vou colocar assim, valor não encontrado. Então, isso não está no exercício, mas eu adicionei uma funcionalidade que é para essa situação aqui, ó. Vamos rodar ele aqui, ó. Eu vou entrar com 8 números, então vamos lá, o 10, o 20, o 30, o 40, o 50, o 60, o 70, o 80. E eu vou pesquisar agora o número 55. O 55 está nessa lista aqui, Tainá? Não. Não. Então, o flag não vai ser setado como verdadeiro, concorda? Aí, o flag vai ser falso, porque eu inicializei ele com falso. Na hora que chegar aqui, eu pego se não flag. Não flag é inverter o valor que está no flag. Se o flag está falso, ele passa a ser verdadeiro. Se ele passa a ser verdadeiro, eu entro dentro do if e imprimo o valor não encontrado. Então, a ideia é que o 55 eu entre aqui nesse if, porque o flag vai estar falso e eu vou negar o flag com esse não aqui, ele vai passar a ser verdadeiro e aí eu vou escrever o valor não encontrado. Então, vou dar enter aqui, ó, valor não encontrado. Né? Eu só não entendi aqui. Você começou com ele falso. Teoricamente, se os valores fossem encontrados, ele continuaria sendo falso. Ele ia para verdadeiro. Se eu encontrar o valor, ele vai para verdadeiro. E aí ele encerra o algoritmo, ele mostra Aí na hora que chegar aqui, flag está verdadeiro, não é? Aí não flag, então é falso. Se falso, então eu vou entrar dentro do se? Não. Então, quando eu encontrar, ele não vai imprimir isso aqui. Aí ele faz um jump pro fim do algoritmo. Para ficar mais simples, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar flag como verdadeiro, para ficar mais simples. Aqui eu seto como falso, e aqui eu pergunto se flag. Se ele tiver verdadeiro, é porque eu não encontrei nenhum valor. Também dá, é a mesma ideia. Ficou um pouco mais simples aqui, ó. Então vamos lá, 8 valores, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entre com o valor a ser pesquisado, 55. Você concorda que eu não vou fazer flag igual a falso, hora nenhuma? Concordo. Então, o flag vai ser verdadeiro. O flag sendo verdadeiro, ele vai imprimir valor não encontrado. Olha lá, imprimiu. Agora vamos pegar a situação a mesma, só que com o valor batendo, né? Então, ó, 8 números, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vou digitar aqui 30. 30 é um número que vai ser encontrado. Como ele vai ser encontrado, o flag vai ser igual a falso. Né? Aí ele não vai, se o flag vai estar falso, ele não vai imprimir valor não encontrado. O que ele imprimiu?
3. 3 é o que? A posição da onde que está o 30. Então, isso aqui é uma pesquisa linear num vetor que a gente está fazendo, sabe? Lá na frente vai ter, muito provavelmente vocês vão ter uma disciplina de programação em que você faz uma busca num vetor. Isso vai ter assim, uma árvore num vetor, numa árvore estrela, e tem algoritmos que você faz pesquisa. E aí a gente vai estudar isso com mais calma. Mas aqui já dá para a gente ter uma noção do que é pesquisar um valor dentro de um vetor. Porque é assim que funciona num programa real, sabe? Quando a pessoa digita lá alguma coisa, buscar, é o que é feito. É uma pesquisa dentro do vetor de dados para ver se aquela pessoa, né, faz parte. Né? Então é assim que funciona, sabe? Então aí ele está mostrando exatamente isso para mim. Ele está fazendo essa pesquisa aí. Mas isso aqui não precisa se preocupar tanto com essa questão do flag, é só um adendo em cima do exercício aqui. Só estou adicionando conhecimento, não é o foco do exercício. Pode falar. E se você não tivesse adicionado esse flag e procurasse um valor errado, que não existisse, ele ia continuar piscando? Ele não ia imprimir nada, né? Ele ia terminar o algoritmo e não ia imprimir nada. Ah, sim. Aí você só colocou a mensagem para você... Exatamente. Colocar essa mensagem, beleza. Isso mesmo. Aí agora vamos lá para o exercício 3, né? Que aí a gente faz esse exercício 3 aqui. Só para a gente ler ele, ó. Implemente um algoritmo que leia 200 números. Então voltou aqui a ser fixo. Esse algoritmo deve escrever quantos deles são maiores que um número KI ou menores que um número KJ. KI e KJ são lidos. Então eu vou ler o I e o J. Olha que interessante. O que eu quero ver? O que eu entendi desse exercício aqui é o seguinte. Eu tenho um vetor e esse vetor ele tem 200 posições. Essas posições elas são identificadas pelo I e pelo J, que eu vou ler. Suponha que o usuário digitou 20 e o usuário digitou 50. Beleza. Então eu tenho que pegar o valor que está na posição 20, o valor que está na posição 50 e escrever quantos deles são maiores que um número e quantos deles são menores do que o número que está na posição 50. Então, quantos que são maiores do que está na posição 20, quantos que são menores do que está na posição 50. Né? Então, eu vou fazer esse exercício por partes. Tá? Eu vou ler apenas um valor, que é o I, aqui, que o usuário quer. E vou verificar ele por enquanto. Depois a gente vê essa outra parte aqui dos menores, tá? Acho que vai ficar bom. Se a gente descobrir os maiores, depois a gente implementa para descobrir os menores. Então, ó, aqui eu vou ler 200, beleza, aqui, ó, aí eu vou ter que mudar o exercício aqui, porque é fixo, né, agora, né? Eu vou ler 200 números. Beleza, ó, 200 está aqui. Aí não tem um valor a ser pesquisado, não tem, não é o objetivo, não é esse, não tem essa questão de flag aqui, ó. Voltei lá para o exercício primeiro, então eu vou ler os 200 números aqui, leitura de dados, aí eu vou fazer a lógica. Qual que é a minha lógica? Eu vou ter que ler o valor, só ler o valor aqui, ó, que é o que está na posição I, tá? Eu vou ter que ler ele, ó. Entre com o valor, entre com o índice, que é o que ele quer, o índice I, né? Não é o valor a ser pesquisado, é o índice I, tá? Então eu vou ler esse valor e vou armazenar ele em K, deixa ele armazenar em K aqui para mim, beleza. Na hora que eu verificar aqui, ó, o I, ele vai percorrer até 200, fazendo a lógica do programa. Aí eu tenho que verificar quais valores são maiores
que valores na posição K. Ficou claro isso aqui? O que eu estou fazendo nesse meu teste? Eu vou percorrer todos os valores e vou verificar quais que são maiores do que os valores na posição K. O K meu é fixo. Aí, se for, eu vou imprimir os valores. Eu vou executar passo a passo com vocês aqui, ó, com muita calma. Vamos lá. Para diminuir, eu vou colocar só 5, depois a gente aumenta, tá? Então, aqui é 5, 5, 5. Porque senão, colocar 200 ali fica ruim, né? Então, ó, entre com o valor 1, beleza. 20, entre com o valor 2, 30, entre com o valor 3, 40, com o valor 4, 50, com o valor 5, 60. Entre com o valor do índice, que é o que eu vou pesquisar. Eu vou entrar com o índice 4, que é o 50, tá? Então, eu vou entrar com o índice 4. Aí, eu vou verificar todos quais são maiores do que quem está na posição 4. A posição 4, ela está preenchida com 50. Então, quais são os que são maiores do que quem está na posição 4? Somente o 60. Então, nesse caso aqui, ele tem que imprimir somente o 60, né? Olha lá, 60 foi impresso. Agora, vamos executar passo a passo para vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. Beleza, executei F8. Beleza, tá aqui, ó, entre com o valor 1, beleza, eu vou ler ele, tá esperando. Vou mudar os valores aqui, vou colocar aqui 5, beleza, entrou, 6, beleza, entrou, vou entrar com o valor 2, beleza, vou entrar com o valor 3, beleza, vou entrar com o valor 5. 7, por exemplo. Beleza. Agora, ó, o que ele vai fazer? Entre com um índice. Qual dos índices? O 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Nesse caso aqui, eu vou entrar com o índice 1. Beleza. Tá esperando, eu vou entrar com o índice 1. Beleza. Quem que é maior do que o 5? Por que o 5? Porque é o que está no índice 1. Uai, quem é maior é o 6 e o 7. Então, ele tem que imprimir o 6 e o 7. Beleza. F8. Ó, o 6 e o 7. Fim do programa. Então, essa é a lógica para quem é maior. Esse exercício é um pouco mais elaborado mesmo, viu, gente? Mas é a ideia aqui. E agora eu vou achar o menor, né? Esse aqui foram os maiores, né? Para achar o menor, eu posso só brincar, né, e fazer a mesma lógica aqui, ó. Esse aqui são os maiores, né? E aqui eu faço a mesma lógica para descobrir os menores, né? Que eu só vou inverter o valor. Que aqui eu pego os menores. Então, nesse segundo laço aqui, nesse repita aqui eu pego os maiores e aqui nesse outro eu vou ter que ler de novo aqui também, né? Isso. E aqui eu pego os maiores, né? Então aqui eu finalizo o exercício. Depois vocês testam com calma esse exercício, vou colocar para vocês, né? Para que vocês possam ter tempo. Mas a ideia é, ó, vamos colocar aqui, ó, 5, 6, 2, 8, 9. Quem que são os maiores que o 2, por exemplo, né? Beleza, mostrou o 8 e o 9. Quem que são os menores do que o 2, que está na posição 2? É o 5 e o 2. Ó. Então, aqui ele descobriu os maiores e os menores. Então, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada depois nesse código. Aí vocês dão uma testada e aí a gente conversa depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente faz esses exercícios, se for o caso, a gente faz novamente, tá? Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. É isso. Pessoal, vou finalizar aqui a nossa aula de exercício. Até a nossa próxima aula de exercício na semana que vem.